A realidade é essa. Sacudir a poeira e vamos corrigir rota, erros, foco, melhorar o foco no jogo, 90 minutos e os acréscimos. Se inscreva no canal ASR Fla, se você não é inscrito, para ajudar a gente, ative o sininho, meta o dedo no like, que nos ajuda a fortalecer nossos trabalhos, por favor. E compartilha, comenta, mostre sua indignação com essa derrota, porque eu tô indignado. Eu não aguentei. Crédito de imagem ao ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição. E bora conferir. Quem esperava isso? Vamos lá. E agora a gente vai falar do Flamengo. Jogou ontem e perdeu em casa pela Libertadores da América para o Central Córdoba. Professor Felipe Luiz e Gerson falando depois da derrota. Não, fomos vaiados já em outros jogos, vários jogos desde que eu sou treinador. Sampaio Corrêa no Carioca, empatamos 0-0 no primeiro tempo e as vaias vieram. E o Flamengo é isso, normal, estamos acostumados, amamos estar aqui, escolhemos estar aqui e tem um peso vestir essa camisa aqui. É o clube que mais cobra do Brasil e esses jogadores estão preparados, eu também estou preparado para enfrentar essa pressão. É uma pressão que me desafia e me faz crescer e me faz ser melhor. Então, com certeza trabalharei mais, estudarei mais, farei tudo tentando fazer sempre o melhor para poder vencer e conquistar o carinho da torcida no campo, não falando com palavras. Não fizemos o gol, tivemos oportunidade, não fizemos o gol. Futebol é dinâmico. O adversário teve o pênalti, converteu, depois tomamos um gol de bola parada, mas o tempo todo a gente propõe o jogo, buscando o jogo como a gente sempre faz. Não temos muito que ficar falando, já pensar no jogo agora de domingo, que é muito importante pra gente, depois já virar a chave para a Libertadores. Mas agora o jogo mais importante é o próximo. Vamos consertar o que erramos hoje, mas não só tem coisa ruim porque perdemos o jogo, tem muita coisa boa também. Continuar fazendo o que a gente está fazendo bem e o que a gente não fez tão bem hoje, a gente melhorar para a próxima partida. E muitas críticas de rubro-negros ontem direcionadas exatamente ao Felipe Luiz por ter deixado, por exemplo, no banco Gerson, Pulgar, ter começado com Everton Araújo. Muita corneta, Johnny. Pessoal, eles estavam esperando, muitos, sim, o Flamengo tropeçar para ir para cima desse negócio de prioridade ao brasileiro. Brasileirão. A corneta rolou solta ontem depois do jogo. E continua. Mas olha, vou te falar, Bel, o Felipe faz um excelente trabalho no Flamengo. Era uma invencibilidade de 27 jogos, mas isso não o deixa imune a críticas, né? O Tite, no ano passado, foi extremamente criticado na estreia do Flamengo pela Libertadores porque escalou um time misto contra o Milionários. E o resultado não foi bom. Ontem ocorreu a mesma coisa, mas o Felipe, pelo menos, ele tem a habilidade de perceber o erro e assim que possível ele já tenta consertar, colocando o Wesley, colocando o Pulgar, colocando o Gerson, mas já era tarde. O Flamengo teve uma atuação muito abaixo, erros defensivos bobos, como no segundo gol do Central Córdoba. Tudo parecia que ia correr bem quando começa o jogo, o Arrascaeta procurando o jogo bem pra caramba, etc. O Bruno Henrique buscando o jogo, mas foi pouco. O Gerson fala que a gente criou, mas não fez o gol. Tudo bem, mas pro padrão Flamengo, criou-se muito pouco. Não é o fim do mundo, não é caça às bruxas, o Felipe Luiz não é burro, mas é uma derrota que não tava no script. Porque agora tu vai pra altitude pegar o LDU e aí se você tem um revés ali, você pode se complicar. Começa a correr risco. Exato. Os argentinos saíram ouvindo funk, dançando no Maracanã. Eles estão na razão deles de comemorar. Mas tudo bem, poupou jogadores importantes, principalmente no meio campo, né? Com Pulgar e Gerson, são ali pilares do meio campo do Flamengo. Mas a derrota, pra mim, tá mais atrelada à falta de efetividade. Eu não tô passando pano pro Felipe Luiz, não. Tem o erro dele, que aí é o principal que tá na conta do treinador. A maneira como ele reagiu a sair atrás no placar, sim, que foi empilhar atacantes. E ele reconheceu isso. Porque quando ele tira o Alexandro, coloca o Pedro, bota aquele monte de gente no ataque, o time passa a jogar de uma maneira ali muito direta e cada vez mais ansioso, com pouca construção. Ele sabe
que descaracterizou o time e ele falou, eu atrapalhei o time. Então o treinador... Isso é raro, hein? Lúcido ali. Por isso que ele é diferente. Entendendo o erro, o que cometeu. Vai porque para aprender com esse mim, erro. o ter poupado não foi nem considero um erro, porque... Quando a gente... mas muito rubro-negro considera erro. E outra, desculpa eu te interromper. Corneta não tá só em cima do Felipe Luiz, não. Em cima do Boto. Porque a gente sabe que essas decisões são tomadas em conjunto. Claro. O próprio Boto que falou isso lá no começo da temporada, não foi? Mas aí Prioridade brasileira. A gente precisa fazer uma análise fria com o que foi o jogo. Foi um jogo em que o Flamengo teve mais a bola. O Flamengo também teve uma posse alta, 70%. Gols perdidos, não teve? Gols perdidos, falta de efetividade. Aí um time como o Flamengo também, em Libertadores, que no Brasileiro é diferente. No Brasileiro, pontos corridos, você se recupera ali. Em Libertadores, que é tiro curto e daqui a pouco o Flamengo classificando tem mata-mata, precisa caprichar mais. Não dá pra perder tantos gols. Não dá pra desperdiçar tantas oportunidades. E esse foi um pecado do Flamengo. E quando o jogo acontece nesse cenário, pra mim não foi algo ali, nossa, o treinador poupou, o time não jogou nada desde o início. Não é verdade. O Flamengo foi sentindo os gols, foi sentindo as pancadas que tomou e reagiu mal a elas. Agora, falar que o Flamengo perdeu porque começou com Gerson, Wesley e Pulgar no banco, pra mim é um exagero, porque o que a gente cobra de um clube como o Flamengo que tem elenco? Que saiba administrar, um clube que tenha elenco para disputar todas as competições. E pra mim, priorizar o Campeonato Brasileiro não significa abrir mão da Libertadores. É justamente ter em mente, ter um norte. E o que o torcedor do Flamengo, o que o torcedor rubro-negro sempre cobrava na gestão antiga, na gestão do Landim. E agora, que pra mim é uma decisão correta, dar o devido peso ao Campeonato Brasileiro, isso não exclui ser competitivo na Libertadores. E o Flamengo ontem entrou com um time muito competitivo. O time que o Flamengo entrou em campo, jogando bem e aproveitando as oportunidades, era mais do que suficiente para vencer o Central Córdoba. Então o ponto não aproveitou oportunidades e o Felipe Luiz, para mim, fez mexidas que acabaram desconfigurando demais o time, fez o time ser muito direto, querer atacar ali na base de muito cruzamento, preenchendo demais a área e se esquecendo da construção, e isso foi o fator determinante. Agora, colocar muita tinta em algo que não é problema, em algo que é solução, em algo que corrige um problema crônico do Flamengo nas últimas temporadas, que foi largar o brasileiro. Que não, se o Flamengo em outras temporadas tivesse dado um pouco mais de peso para o Campeonato Brasileiro, talvez teria mais 2 brasileiros na conta, porque foi ali o Flamengo se esquecer, abandonar totalmente, poupar um time inteiro praticamente em Campeonato Brasileiro, e isso para mim sim é um crime, né? O que o Felipe Luiz fez ontem, e até ele explicou, Gerson dosando, Pulgar também, e até falando sobre lesão de jogadores, o Gerson, um deles. O Flamengo sofre tanto com lesões, cara. Se você não der uma poupada em algum momento também, né? O Gerson alguém vai estourar de novo. O Gerson é jogador de seleção brasileira. Então já precisa ter uma atenção especial. Vai precisar poupar em alguns jogos. Machucou na seleção também. Perfeito. Então eu vejo que tem uma necessidade de, quando um time como o Flamengo perde um jogo, de já alçar o treinador. Não é isso tudo. O Felipe Luiz não é. Há pouco. E assim, antes, qual era o termômetro antes do jogo do Flamengo contra o Central Córdoba? Muitos rubro-negros ali na fanfarronice. Pode botar o time reserva que a gente vai amassar. Pois é. Hoje é goleada no Maracanã. Teve isso? O sentimento de arquibancada é esse, Abel. Porque é um Flamengo... Não só de arquibancada, como de boa parte da mídia também. Né? Também. Sim. E agora é muito... Há um péssimo costume de sempre minimizar, menosprezar, desvalorizar qualquer time adversário que jogue os torneios internacionais. E a gente tem visto nessa Libertadores como os times argentinos têm dificuldade. Até debochar. Tem dificultado a vida dos times brasileiros. Então na Libertadores e na Sul-Americana. Huracan, eu fiz ontem até um post sobre isso, né? O 4-1 continua. São
Fortaleza e Racing. Na baile. Racing ganhou. Huracan e Corinthians. O Huracan venceu. Aliás, o Huracan no segundo jogo ontem, acho que foi 5-0. 5-0 sobre o Racing do Uruguai. Me ajuda aí, os outros encontros entre brasileiros e argentinos. São 4 vitórias. São Paulo e Talheres é o 1, né? É o único. São Paulo São 4 vitórias de argentinos e uma vitória de brasileiro. É o 4-1. Então, e jogos aqui no Brasil, tá? Assim, ontem foi mais um, né? Flamengo e Central Córdoba. Mas faltando um agora para completar os 4. Mas por que essa necessidade de, no segundo jogo do Flamengo na Libertadores, de um time que está fazendo planejamento e o técnico está entregando até aqui o que prometeu, de falar que isso não serve, de falar que o planejamento não é correto? É preciso ter calma. Foi uma derrota. Uma derrota em que os seus protagonistas, seus atores, principalmente o Filipe Luís, reconhecem muito bem o que aconteceu. E o que aconteceu, para mim, está pouco atrelado a planejamento e a campeonato brasileiro e mais atrelada às escolhas do jogo, as escolhas dos atletas, que não foram as melhores na hora de definir, e as escolhas do Filipe Luís na hora de mexer, que o Flamengo estava em desvantagem. Eu acho que parte pela escalação inicial também. Lógico. O Flamengo tem tido bons resultados. Rapidinho, o outro confronto que faltou, que você citou aí, é o União Santa Fé, que ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro, tá? Foi outro argentino. 1-0. Continue. É a 4ª vitória argentina contra uma brasileira. Obrigado, Abel. Eu acho que parte da escalação inicial, sim, porque falei isso aqui na segunda-feira, né, Abel? Quando a gente estava avaliando a rodada do final de semana. O Flamengo com o Gerson é um, sem o Gerson é outro. Muda muito. É um time que depende muito da capacidade do Gerson de cadenciar o jogo, de trazer a bola para si, de conduzir essa bola, de fazer a leitura do que está acontecendo no jogo. Diferencial, ele faz muita diferença. É um time, é um outro time sem o Gerson. Eu acho também que, e falei isso aqui outro dia quando se debateu a possibilidade do Filipe Luís chegar à seleção brasileira. O que eu disse na época, é um técnico muito promissor, com início de trabalho sensacional, só que ainda muito jovem. Ele tem que apanhar. O futebol é isso. Ele vai ganhar casca de vez em quando tomando uma pancada como levou ontem. Sim. Tem que entender, peraí, eu não sou soberano, não vou ganhar todos os jogos. Vai perder, como perdeu. E tem que reagir a isso, entender por que perdeu, que erros cometeu. A gente falava aqui ontem de um Botafogo contra o Carabobo, em que o Renato Paiva elogiou aqui o seguinte do time dele, que ele demorou para fazer os gols, mas ele nunca saiu do planejamento que tinha para fazer os gols. E o Flamengo ontem foi se desmanchando durante o jogo. Ele foi saindo do seu planejamento. E tem outras questões. O Flamengo ganhou do Vitória e o Flamengo tem tido, recentemente, uma dificuldade muito grande de fazer os gols. Ele cria situações contra o Vitória. Sofreu um empate, quase não venceu o jogo que ele poderia ter vencido com mais tranquilidade, porque dominou completamente. Contra o Táchira, foi outro time que precisou achar um gol para ganhar o jogo. Contra o Inter no Maracanã, ficou no empate porque perdeu vários gols. Tem sido uma equipe dominante em termos de posse de bola, presença no campo de ataque e tal, mas que tem tido muita dificuldade em traduzir isso em gols. Sim. Ontem voltou o Pedro, não dá para cobrar nada do Pedro, foi o primeiro jogo depois de um tempo parado, voltou, entrou lá no segundo tempo e a bola praticamente não chegou nele. Há uma esperança de que o Pedro, que a gente está vendo aí, possa ajudar muito nessa questão de converter as situações que o Flamengo cria. Repito, ontem não dava para cobrar dele, mas ele entrou e também não conseguiu fazer a diferença, porque é um time que estava àquela altura já desesperado em campo. O Flamengo foi mostrando uma fragilidade psicológica ali que não deveria mostrar, sendo um clube tão grande, tão forte, com tanto investimento, com tanta estrutura. Ali tinha que estar com o mental no lugar certo, porque como já foi dito aqui, acho que pelo Joãozinho, o Flamengo sentiu os gols. Sentiu nitidamente os gols. Especialmente o segundo. Caiu como uma pedrada pro time. E não pode. Ele não pode sentir os gols. Ele tem que se manter focado para justamente que eles não aconteçam. Tem uma outra questão que é tática. E aí tem que dar também os parabéns ao técnico Omar de Felipe lá, que recentemente foi muito homenageado porque ele é um veterano da Guerra das Malvinas, né? Mas ontem ele armou uma estratégia de general. Ah, é? Estratégia de guerra.
É mesmo, Estratégia de guerra. Ele fez algo que raramente o Flamengo enfrenta, que é uma marcação alta muito intensa. Que o Flamengo, normalmente ele sai lá de trás com tranquilidade. Os adversários morrendo de medo, já baixam a marcação, já ficam no campo de defesa esperando. Não, vou bloquear aqui para não dar espaço para o Flamengo. Ele falou, olha, perdido de 1, perdido de 1000, vou tentar. Ele tentou. Subiu a marcação, especialmente no primeiro tempo. No segundo não, no segundo ele baixou a marcação. Mas no primeiro tempo ele incomodou lá a saída de jogo do Flamengo. E foi assim que ele conseguiu os 2 gols. Ele consegue o pênalti assim, e depois a falta que origina o segundo gol, que é uma especialidade, bola aérea desse time do Central Córdoba. E o time com muita entrega, com muita valentia, disputando cada bola. Uma vez construindo a vantagem, começou a fazer o que todo mundo faz na América do Sul. Cai um aqui, cai outro lá, sabe? Segura mais um pouco. Aí a rede furou, teve que alguém lá parar a rede e tal, não sei o quê. E eles vão assim, não só ganhando tempo, como irritando o Flamengo, que se deixou irritar. E se deixou desarrumar em campo. Então, é um sinal. O Flamengo continua sendo muito forte, continua sendo o favorito, mas precisa entender que tem problemas a serem trabalhados e resolvidos. E, acima de tudo, precisa ter um plano para levar a cabo. Mesmo que não tenha o Gerson, beleza, se não tem o Gerson, a gente tem que, de repente, mudar um pouco a forma como o time joga. Como é que vai ser essa forma de jogar? E tem tido muita dificuldade nisso. Mas o Flamengo antes já foi dependente do Arrascaeta. Não tinha substituto do Arrascaeta, ele era o grande cara da criação. Ele ficou ausente, ali teve lesão, ia poupado em alguns jogos. O Flamengo conseguiu... Aí virou refém do Pedro. Arrefecer. Do Pedro, porque é um goleador. Mas o Pedro se lesionou também, o Flamengo encontrou outras situações. No caso do Gerson, é pensar. É um cara que está no radar de seleção. Um cara que mesmo que troque de treinador e continuar jogando essa bola, inevitavelmente será convocado. Então, em algum momento vai precisar poupar. Então, para mim, foi mais determinante para a derrota ontem o cenário do segundo tempo e os atacantes empilhados de forma desorganizada do que ter poupado. E isso, para mim, o ponto positivo ao menos o técnico não está brigando com os fatos. Mas aí acaba sendo obrigado a usar o Gerson do mesmo jeito. No intervalo ele entra para tentar resolver o jogo. E de fato, um jogador como o Gerson faz falta para qualquer time. Uma visão que eu tenho em relação a Flamengo e Palmeiras. Falamos muito também de corneta, problemas com a torcida do Palmeiras em relação a Richard Rios e outros jogadores. E o Flamengo ontem com uma derrota, já muita gente fazendo escândalo. Palmeiras, e aí é minha visão, eu repito, minha impressão, minha opinião. Flamengo e Palmeiras pagam, até pela competência dos dois nos últimos anos, ganhando títulos com grandes equipes, e quando não ganham título estão sempre lá disputando, a exigência aumenta e muitas vezes há um certo exagero de parte de torcedores de Palmeiras e Flamengo. Corneta tem em todo lugar, mas eu vejo que de uns tempos para cá há um exagero maior. Por exemplo, o Flamengo não perdia há um tempão, perdeu um jogo ontem, já tem gente fazendo escândalo, parece que o mundo acabou. Eles pagam esses dois, repito, pela competência deles nos últimos anos. Tem gente exagerando em críticas, na minha opinião. Tanto parte de torcida do Palmeiras quanto do Flamengo. Bem, é isso aí. O Abel tá certo em partes. Eu acho que as vaias tinham que ser 90% de culpa dos jogadores, cara. Os jogadores têm responsabilidade disso aí muito maior do que o técnico. O técnico, ele só arma o time. O jogador, todos estavam desesperados, afobado, sem tática alguma, descontrolado. Meu, tem que ter um parâmetro para seguir. Não pode ir para cima desse jeito, desesperado, que já tava 2-0 e deixou levar, cara. 90 minutos, tinha 45 minutos ainda, dava para ir de boa, focado, seguindo a tática. Eu anotei aqui, a culpa é maior dos jogadores, que ali dava para ser sim. Os reservas, todos, desde o goleiro até o atacante, ganhava de boa, nem que seja por 1-0, mas ganhava desde que tivesse controle do jogo. Mas não tiver nenhum momento controle do jogo. É o time reserva, afobado e apressado, sem controle algum, descontrolado. Criou muito. O Eugênio falou que não criou quase nada. Criou sim, bastante. Só que não soube aproveitar a criação. Chutou bastante, cruzou bastante, entendeu? Erro. Não foi, lógico. O Felipe Luiz tá certo. Tem que poupar, meu. O ano é grande, agora que tá começando. Tem uma temporada toda. Tem um Super Mundial já agora no meio do ano.
tem que ir administrando e azar. Eu tô contando isso aqui, não é pra contar agora ainda. Se caso a gente passe em segundo, azar de quem vai ficar primeiro do outro grupo. Mas não, mas a gente tem chão pra caramba. Ainda tem mais um jogo lá, 2 aqui. Tem 2 lá e 2 aqui. Tem 12 pontos em jogo ainda. Dá pra ir de boa. A gente se classifica em primeiro ainda. A gente vai ganhar esses 12 pontos. 12 pontos a gente vai ganhar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente. Ative o sininho para receber mais. E meta o dedo no like para ajudar a gente. Beleza? Compartilha, comenta, divulga aí. E é só. Saudações rubro-negra.